Bom dia, igreja. Graça e paz, nosso Senhor Jesus. Amém. Hoje daremos continuidade, então, ao nosso culto, que estamos trabalhando a carta, aliás, o livro histórico de Atos, né? O único livro histórico aí dentro do Novo Testamento. E como de praxe, nós vamos fazer aquele breve resumo sobre o que foi tratado no último encontro e partir a partir daí. No resumo do último encontro, nós vimos, né, o que surgiu um novo companheiro ali. Então, após a primeira viagem missionária, teve um momento importante, foi o Concílio de Jerusalém, né, sobre a decisão ali, como seria o dia a dia dos gentios convertidos, aquela discussão dos judaizantes que queriam trazer a lei de Moisés como um dos requisitos para a comunhão na igreja e até pior, para a salvação, né? E aí terminou a primeira viagem missionária. A primeira nós vimos que foi Barnabé e Paulo, né? E então foi falado que surgiu um novo companheiro, que foi Silas. Foi comentado também que a segunda viagem missionária era um reforço às igrejas, né? Então no capítulo finalzinho do 15 ali, comecinho do 16, começa então os preparativos e a segunda viagem missionária, e tem o caráter de reforço às igrejas, e um dos objetivos é levar o resultado do Concílio de Jerusalém para aquelas igrejas que seriam revisitadas, e nós vamos ver, né, que outras localizações vão aparecer aí na segunda viagem missionária. Surge um novo ajudante também, Timóteo, né? Então, Paulo e Barnabé encontram Timóteo. Timóteo passa a ser um grande ajudante ali na missão, e pessoa importantíssima que depois vai ser muito usada no ministério, como pastor, também como movido pelo Espírito Santo, autor, pessoa de quem Paulo escreve, né, para Timóteo. Então tem um novo ajudante. Foi visto também que da separação entre Barnabé e Paulo surge uma nova oportunidade, duas frentes, né? As frentes são ampliadas, e isso tem a ver com o que nós vamos falar aqui também hoje. E foi tratado como um ponto importante que Deus continua conduzindo sua obra, mesmo em meio às limitações humanas, né? Então, esses foram os assuntos tratados ali no último encontro. Como introdução, nós fizemos então a leitura de Atos, capítulo 16, de 6 a 10. Hoje, nós vamos ver quatro tópicos, quatro ênfases importantes, e em torno dessas quatro, vários detalhezinhos ali que nos chamam a atenção no capítulo 16 de Atos. Nós vamos vê-lo quase totalmente, parando lá no versículo 34, tá? O que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver mais ações do Espírito Santo, e um pouquinho diferente, né? A conversão de Lídia, um fato importante também. A sempre presente oposição, né, à pregação da palavra de Deus. E a conversão do carcereiro e dos seus. Então, esses quatro pontos importantes, e o que gira em torno desses quatro, para trazer aí vários aspectos que o que acontece nesse pequeno capítulo, acontece um monte de coisa. Tá? Lógico que a gente não vai esgotar tudo que está acontecendo aqui nesse encontro, mas muitos estudos, muitos ensinamentos podem ser extraídos na prática da igreja. E é interessante que nós estamos vendo na escola dominical sobre a eclesiologia, né? Como funciona a igreja, e trabalhando em atos paralelo no culto, a gente vê a igreja em ação. A gente vê um pouco da teoria e como que a igreja primitiva agiu lá, desde o começo ali. Então isso traz uma gama de conhecimento muito interessante. E o tema que nós vamos ver, né, de todo esse acontecimento, eu enxerguei esse tema aqui, uma expansão muito além do imaginado. Uma expansão muito além do imaginado.
além da questão de distância, mais além do que foi imaginado, e além da questão da forma, mais além das equipes de trabalho. Tá? E tudo isso foi acontecendo de acordo com o Espírito Santo ia guiando os apóstolos, os presbíteros e os demais que estavam participando ali dessa fase. Então, lendo de novo ali Atos 16, de 6 a 10, lemos assim: então, percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Tendo contornado Mísia, desceram a Troade, e à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Consegue pôr o mapinha lá agora, Lucas, para nós? Então aqui temos mais um dispositivo eletrônico aqui, né? O laser point. Lembra que o ponto de partida era sempre Antioquia, né? Que era a base das missões missionárias ali. Tudo que está em verde foi a ida na segunda viagem e amarelinho a volta, tá? Então, o plano inicial de Paulo era sair de Antioquia, passar por Derbe, foi passando por aqui, mas daqui ele queria vir para cá, para Ponto, Bitínia, essa região da Ásia aqui. Mas o Espírito Santo não permitiu. O Espírito Santo tinha outros planos, de forma que, de uma maneira sobrenatural, vem então a Paulo uma visão para ir para a Macedônia, que aqui é a porta de entrada para a Europa. Então, o primeiro detalhe que a gente vê aí é o Espírito Santo conduzindo, e de uma maneira diferente agora, né? Ele impede. Fala, não, Paulo, não vai por aí. E aí no versículo 7, a gente vê lá, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E depois ainda complementa com a visão. Passa a Macedônia e ajuda-nos, né? Disse ali o varão em pé, aparecendo a Paulo ali. E aí no versículo 10 nós lemos assim: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Nós não sabemos exatamente, né, como foi a comunicação das negativas, né? O Espírito Santo impede de Paulo aí aquela região. Quando o Espírito de Jesus não o permitiu, a Bíblia não narra como que foi essa comunicação, né? Para onde ir, aqui está claro que foi a partir de uma visão. Então nós vemos essa questão, né? O Espírito Santo dizendo onde não ir e onde ir. Então, intervenção direta aqui do Espírito Santo. Mas Paulo, ele confia e obedece. Né? Então, a partir da sua confiança, ele obedece e depois lá na frente, não precisa, não precisa abrir não, porque eu vou ler rapidamente aqui, são 2 versículos. Paulo enfatiza isso, né, em Atos 26, 19 ao 20. Se quiser até projetar, pode projetar, Lucas. Paulo dizendo não só daquela visão lá em Damasco, mas também a sua prontidão em atender, né, o chamado. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém e por toda a região da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então Paulo confiou e obedeceu. O Espírito Santo diz onde não ir e onde ir. Paulo confia e obedece. E a gente faz um paralelo aqui, só relembrando que o Espírito Santo agindo aqui é Jesus cumprindo a promessa, né? Quando a gente vê lá em Mateus 28, 19 e 20, quando ele fala assim,
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E aí em João 14,16, Jesus fala assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E quando a gente vê, então, o guiar do Espírito Santo, esse impedimento de subir à Ásia, a gente fica, né, poxa, mas por que será que não podia subir à Ásia naquele momento? Será que aquele pessoal seria esquecido, deixados para trás? E depois nós vemos que era um plano para posterior. Alguns da Ásia, dessa região, eles estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes. Vamos dar uma olhada nisso? Atos, capítulo 2, versículos 9 ao 11. Atos 2, 9 ao 11. Lemos assim: somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Aquela região ali, ó, daquele local que Paulo foi impedido de ir. Versículo 10. Da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Até aí tá bom. Então, tinha um amontoado de pessoas de vários pontos, lá no dia de Pentecostes, né? Que cada um ouviu falar na sua própria língua. Esse era o espanto ali, finalzinho do versículo 11, né? Como ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus. E o pessoal lá da Capadócia, Ponto e Ásia, onde Paulo foi impedido de ir, estava no dia de Pentecostes. Uma informação importante a gente ressaltar. E aí, lá na terceira viagem, você vai ver que esse pessoal é alcançado. E ouvem da palavra, né? Em Atos 19:10, lá em Éfeso, então já está na terceira viagem, e lá sediado em Éfeso, lemos assim, Atos 19:10. Durou isto por um espaço de 2 anos, dando ensejo que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E aí na primeira carta de Pedro, 1 Pedro 1:1, nós vimos que realmente aquele pessoal foi alcançado. Lemos assim, 1 Pedro 1:1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, esse espaço aqui, no primeiro momento, Paulo foi impedido pelo Espírito Santo de ir até lá. E claro, quando a gente tem todas essas informações, né, a palavra está disponível a nós chegamos facilmente a essa conclusão, que aquele pessoal foi alcançado, era um plano para depois, o Espírito Santo, não, vamos conduzir aqui para a Europa, para a Macedônia. Mas Paulo não sabia com toda clareza qual era a vontade de Deus naquele momento, né? Mas confiava e obedecia. E é claro que tem uma forma especial de revelação ali, através da visão, né, que Deus colocou para Paulo ali, o varão macedônio pedindo ajuda para ir à Macedônia. Foi uma revelação sobrenatural, mas nós temos a revelação plena de Deus aqui nas Escrituras. Podemos conhecer a vontade de Deus revelada nas Escrituras. E aí a pergunta que fica para nós, para reflexão: temos confiado na revelação que nós temos e obedecido? Né? Obediência por fé. Paulo ele não conhecia todos os aspectos, mas ele teve ali o impedimento do Espírito Santo, a revelação do Espírito Santo, confiou e obedeceu. Nós temos também, pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo, temos a habitação do Espírito Santo e toda a revelação de Deus nas Escrituras. Temos confiado nisso a ponto de obedecer? Essa é a nossa primeira reflexão
dentro desse tópico do Espírito Santo guiando ali, né, a comissão. E é importante aqui, mais para informação, a gente enxerga uma característica interessante, que Lucas, nesse momento aqui, ele se junta ao grupo. Ele não está mais como uma testemunha que está captando informações, né? Como ele começa, né? Ele faz uma pesquisa e capta informações, conversa com pessoas. Aqui não, ele está junto. Vamos ver isso aí? Em Atos 16, no versículo 10 a 12, vamos enxergar aqui um pouquinho de português, né? Lucas, ele fala na primeira pessoa do plural, que é nós. Então lá, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluído que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Tendo, pois, navegando de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Então, Lucas, além de fazer parte da equipe e uma testemunha ocular em tempo real das coisas que estavam acontecendo, não só isso, não só uma testemunha ocular. Lucas, ele participa dos acontecimentos ativamente. Continuando a leitura, versículo 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então, esse falamos, então Lucas participando ali da revelação da palavra de Deus, junto com o grupo, a ação ativa ali de Lucas. Versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Escutava o que Paulo dizia, o que Lucas dizia. O Senhor abriu-lhe o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou. Então, Lucas aqui participando. E aí um pouquinho para frente, nos constrangeu a ficar na casa dela. Então, além de Lucas se juntar ao grupo, ser uma testemunha ocular dos fatos ali, ele também participou ativamente das decisões e do trabalho que estava sendo realizado ali. E a partir de Lucas, aliás, a partir de Atos, capítulo 16, versículo 19, ele volta a falar na terceira pessoa do singular. Eles. Ele volta a falar de Paulo e Silas. Em Atos 17, 1, ele fala, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. E aí depois, só para conhecimento, em Atos 20, 1 ao 5, Atos 27, ele volta a falar na primeira pessoa do plural, nós. Então Lucas participou de várias atividades ali, junto com os irmãos. Isso traz ainda mais autoridade para ele escrever tanto o Evangelho de Lucas e o próprio livro de Atos. Interessante esse aspecto, né? Essa observação. E aí agora a gente dá ênfase na questão do Espírito Santo. Não deixou ir para lá, vai para cá. Vamos lá para Macedônia, então. Fatos importantes aqui, vendo o ministério em Filipos, mais uma porta aberta e a importante conversão de Lídia. Então, voltando no versículo 13 ali, no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde pareceu haver um lugar de oração. Lembra que a gente comentou das estratégias, né? Ou Paulo ia na sinagoga, ou procurava algum lugar. O pessoal estava reunidos ali para orar, ou para, de certa forma, buscar a Deus. Aí, continuando. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. É interessante a percepção, né,
durante a pregação da palavra ali, percepção de, opa, aquela pessoa está atenta, aquela também está atenta. Então, essa perspicácia aí. E aí, nós estamos vendo aqui os apóstolos, os irmãos, fazendo a parte deles, pregando a palavra. Lembramos então de Romanos 10, 17. E aí, Lucas, se você conseguir trocar a versão aí para o NVI, propositalmente, nós lembramos de Romanos 10, 17. Lemos assim: consequentemente, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo. Então, qual que é a nossa parte? Falar, pregar. E aí, segundo Timóteo 4, 2. Pode voltar para a revista atualizada, Lucas. Estou deixando mais desafiadora a questão, né, dos textos ali. Lemos assim, 2 Timóteo 4, 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Então nós vemos aqui Paulo e toda a comitiva fazendo a parte dele, fazendo a parte deles. E alguns detalhes interessantes aqui, né? Vale a pena ressaltar. Nós devemos fazer a nossa parte sem acepção de pessoas e simplesmente pregando a salvação que é em Cristo Jesus. Simples assim. Porque o detalhe aqui, importante, o sem acepção de pessoas. Paulo, ele e os demais, né, buscaram ali as mulheres que estavam no local de oração. E na tradição judaica, lembra que Paulo era, né, um judeu ali de carteirinha, vamos dizer assim, né? Na tradição judaica não era aceitável, né? Aquela forma de abordagem, de se dirigir diretamente às mulheres. E Lídia e sua família seria muito importante ali na Europa, né? Pois como a gente vê lá em Atos 16, 40, que o lar dela é um lar que acolheu ali os irmãos, né? E esse exemplo vem de Jesus, da mulher samaritana, também quebrando barreiras, quebrando preconceitos. Lá em João 4, versículos 7 a 9, a gente relembra, né? Rapidamente. João 4, 7 a 9, e depois um pulo para o 27. Lemos assim: Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Um detalhe, um antigo preconceito, né? E aí no versículo 27, pulando para o 27 aí, de João 4, quando os discípulos voltaram, né? Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: Que perguntas? Ou por que falas com ela? Não há acepção de pessoas, não há preconceito, né, de etnia, raça, condição social, sexo. Não. A palavra de Deus, a salvação de Deus, está disponível a todos. Jesus dá o exemplo, Paulo segue o exemplo, né? Quebrando barreiras. E, indevidamente, os cristãos são acusados de preconceito. Não, na verdade, não há nada mais, vamos dizer assim, democrático ou aberto ou amplo do que o evangelho da salvação. E o interessante é que o termo, quando a gente lê lá no versículo 14, voltando para Atos, né? Voltando para Atos lá 16, 14, lemos assim então: certa mulher chamada Lídia da cidade de Tiatira
vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor abriu o coração às coisas que Paulo dizia. Esse dizia, as coisas que Paulo dizia, esse verbo dizer, era uma conversa. Então, além da pregação, teve uma conversa mais direcionada a esclarecer, a fazer com que Lídia entendesse ali a palavra, né? Então, Paulo fazendo a sua parte. Por que devemos fazer a nossa parte? Porque Deus sempre faz a dele. E qual é as palavras que Paulo dizia? Podemos, de vários textos, né, da Bíblia, o que Paulo pregava. 1 Coríntios 15, versículo 3. Simples assim, o grande resumo do Evangelho, né? 1 Coríntios 15, versículo 3. O que Paulo poderia estar dizendo, né? Dentre várias outras pregações. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. E Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aí apareceu a Cefas, depois apareceu a mais de 500 irmãos, né? Paulo também poderia estar trabalhando, né? Romanos 3, 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, né? Então, tudo isso é pura e simplesmente o evangelho da salvação. Então, fazendo a nossa parte, pregando, e o que falar? Simplesmente o evangelho da salvação. A mensagem é simples. Porque Deus sempre faz a parte dele. Voltando lá para Atos 16, 14. No finalzinho, então, do versículo de Atos 16, 14, a gente dá ênfase aqui, ó. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. O Senhor sempre faz a parte dele. Lhe abriu o coração para atender. Lembra? Ministério do Espírito Santo. João 16, 8 a 11. Vamos relembrar? O grande ministério do Espírito Santo aqui. Quando a gente lê, o Senhor lhe abriu o coração para atender. Vamos lá, João 18, 16, do 8 ao 11. Quando ele vier, Jesus, falando do Espírito Santo, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, esse é o abrir de coração que Deus está trabalhando na vida de Lídia ali. Continua a leitura, versículo 9. Do pecado, porque não crê em mim. Qual que é podemos dizer assim, o principal pecado? É a incredulidade. Quando a gente volta lá para Gênesis, né, e faz aquela análise, qual foi o pecado de Adão? A gente fala, foi a desobediência. Não, foi a incredulidade, por isso que ele desobedeceu. E Jesus confirma aqui. Do pecado, porque não crê em mim. Esse é o pecado inicial. Desse pecado, não crer em Jesus, decorre todos os outros. E nos separa de Deus. Da justiça. Por que da justiça aqui? Porque Jesus cumpriu a justiça de Deus. O Espírito Santo, ele convence isso. Deus é um Deus justo e vai aplicar a sua justiça. Aplicou a sua justiça. Sobre quem? Jesus. Cumpriu a justiça de Deus. E confirmado com a ressurreição. Além de morrer na cruz, cumprindo a justiça, ressuscitou e voltou para o Pai. Então, da justiça, porque vou para o Pai. E não me vereis mais. E do juízo, qual é o juízo? Porque o príncipe deste mundo já está julgado. Qual é o juízo? Aqueles que se mantêm rebelde contra Deus, a ira de Deus permanece sobre ele. O juízo, a condenação permanece. Tá? Então, é disso que o Espírito Santo convence. Lídia creu,
foi salva e não se envergonhou de identificar-se com Cristo. Logo foi batizada. Tá? E aí nós temos, continuando o nosso texto, né? A reação do inimigo. Sempre presente ali a reação contrária do inimigo. Continuando nossa leitura, então, em Atos, vamos lá para o versículo 16, do capítulo 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncio o caminho da salvação. Interessante que a mensagem que ela está dando aqui é verdade, né? Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncio o caminho da salvação. Cuidado. Quando se trata de Satanás junto, ele pode usar um pouquinho de verdade, depois já vem a mentira, ou usa a verdade para tentar enganar, um propósito enganador. Como foi quando ele tentou tentar a Jesus? Ele usava da palavra, mas estava aquela distorcida no final, ou colocava com um propósito enganador. Transforma essas pedras em pão. Atira-te do pináculo, porque os anjos vão te segurar. Tentando fazer Jesus pecar. E aí, em Tiago 2,19, ele nos adverte, né? Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então, essa jovem, na verdade, né? O espírito que estava possuindo-a, né? Estava dizendo, ele crê e treme. Ele estava dizendo uma verdade ali, mas com o intuito, mas quem estava dando a mensagem não é qualificado para isso. E isso incomodou Paulo. O evangelho da salvação, a verdade que há na palavra de Deus, não pode ser pregada por qualquer um, de qualquer forma. Tem que ser aqueles que realmente creem, foram chamados, né, estão ali produzindo frutos da fé. Lembramos de Efésios 6, capítulo 6, versículos 10 a 12. Nós devemos estar atentos, né, com essas armadilhas. Lemos assim, ó: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. E versículo 12, Paulo teve o discernimento correto ali, discernimento espiritual. Enxergou que aquela reação do inimigo era diretamente uma arma espiritual ali, né? Versículo 12 aí de Efésios 6, lemos assim: porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então Paulo teve esse discernimento. Depois, né, ali a conversão de Lídia, tudo dando certo, vem a reação do inimigo. E essa reação foi diretamente espiritual. Então, o espírito possuindo aquela jovem. E aí, voltando para Atos 16, 18, vemos assim, né, que isso se repetia por muitos dias. Atos 16, 18. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Aí vem o outro aspecto, né? Primeiro foi esse ataque direto espiritual. Agora o inimigo vai usar outra forma de complicar a vida de Paulo e os demais. Continuando a nossa leitura, versículo 19, né? Lemos assim: vendo seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, porque aquela jovem adivinhadora era lucro para os senhores dela. Agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça,
a presença das autoridades. Então aqui, o inimigo usa a ganância do homem. O amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. O amor ao dinheiro. Então usa a ganância do homem para causar toda a confusão, agarram Paulo e Silas. E aí no versículo 23 ali, dando um pequeno salto ali, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que guardasse com toda a segurança. Versículo 24. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então, duas formas, do inimigo reagir. Diretamente espiritual e usando os homens e nessa ocasião usando a ganância. Nós vimos em outras ocasiões lá, usando os ciúmes e usando aí os judeus que não creram em Jesus, a questão religiosa e tal. Aqui está usando a ganância do homem. Mas nesse aspecto aqui, na reação do inimigo, nós vemos um detalhe importante. A paz que excede todo entendimento. Na sequência da nossa leitura aqui. Versículo 25 do capítulo 16 aí. Continua a leitura. Então Paulo e Silas estavam presos. Foram presos. Estavam lá com os pés acorrentados. E versículo 25 temos assim. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Então vejam bem, Paulo e Silas presos, foram açoitados e eles cantavam, oravam e cantavam louvores a Deus. Que paz é essa, né? Como é que eles conseguiram fazer isso? E os demais companheiros de prisão escutavam. E aí veio um fenômeno sobrenatural, um terremoto, todas as prisões se abriram, as portas se abriram. Versículo 27, continua a leitura. O carcereiro despertou do sono, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se. Supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, que devo fazer para que seja salvo? Então, depois da reação do inimigo, uma reação espiritual, uma reação usando homens que trouxeram uma situação muito ruim, adversa para Paulo e Silas, açoitados, presos. Diante dessa retaliação, a gente vê aqui a paz que excede todo entendimento. Paulo e Silas orando, louvando, dando um testemunho que impacta a vida do carcereiro, que é o outro ponto que a gente destacou, a conversão do carcereiro. De forma que o carcereiro pergunta, né? No finalzinho do versículo 30. Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Nós temos duas coisas, então. O testemunho de Paulo e Silas e o poder sobrenatural de Deus, esse grande terremoto, como convite para o evangelho. O carcereiro viu aquilo e, de certa forma, os que estavam lá presos, quando abriu as cadeias, não fugiram. Eles ficaram lá, quietinhos. O que está acontecendo aqui, né? De certa forma, o testemunho de Paulo e Silas, e depois o terremoto, impactaram de certa forma que ninguém fugiu. E aí nós vemos a fé entrando em ação, né? Esse testemunho de Paulo e Silas, o poder de Deus conduzindo ali, é um convite para o evangelho e a fé entrando em ação. Aí no versículo 31, nós lemos assim:
Depois da pergunta, né, do carcereiro, responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Atos 16, 31. E aqui é importante ressaltar que uma má interpretação dessa passagem traz falsos ensinamentos de que a salvação de uma pessoa, o líder da casa, traz salvação para todo mundo automaticamente. Quando lê assim, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. É só continuar lendo. Vamos continuar lendo. A salvação é individual. Cada um tem que crer. Versículo 32. Eles pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Então o carcereiro e todos de sua casa ouviram a palavra de Deus. Então não foi só o carcereiro que viu aquele fenômeno, ouvia Paulo e Silas ali na prisão. E aí, continuando a leitura, a resposta está no próprio texto, né? A gente vê que o carcereiro e os seus foram batizados porque creram. Versículo 33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, o carcereiro cuidando de Paulo e Silas, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Foram batizados. Versículo 34. Então, levando-os para sua própria casa, lhe pôs à mesa e, com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido. A palavra de Deus é tão exata que não está no singular, por ter crido. Não está falando só do carcereiro, está falando do carcereiro e dos seus. Por terem crido em Deus. Todos escutaram, todos creram, por isso foram salvos e batizados. E nós usamos só a sequência do texto. Para formular uma doutrina, a gente lança mão de vários outros textos. Tanto tem muitos outros textos que diz claramente que a salvação individual, que é pela fé, é mediante a graça. É pela graça mediante a fé. Tá? Efésios 2:8. E nessa passagem, né, nesses versículos do capítulo 16, nós enxergamos 3 diferentes experiências de salvação. Então, 3 experiências diferentes de salvação. Vimos que o Senhor progride em meio a dificuldades e desafios, né? A obra do Senhor progride, né? Não o Senhor, a obra do Senhor. Às vezes os obreiros têm conflitos entre si, e entre as ocasiões os problemas vêm de fora, né? No comecinho do capítulo 16, que nós não demos ênfase aqui, mas só lá no resumo, teve um conflito ali interno. Depois vem conflitos externos, né? Ação espiritual do inimigo, ação em cima de pessoas. E mais um fato que a gente vai destacar aqui agora é diferentes experiências de salvação. Primeiro, Timóteo. A gente não falou hoje, mas foi falado no culto passado. A experiência de conversão de Timóteo, influências, né, e testemunho da mãe, da avó, lógico, o contato com a palavra de Deus, foi essa experiência de Timóteo. Experiência mais natural, tranquila. A experiência de Lídia foi ali da pregação de Paulo, a conversa de Paulo, a exposição da palavra ali, ela creu. A experiência de conversão do carcereiro foi mais sobrenatural, né? Então, o terremoto e as cadeias se abrindo, e Paulo e Silas cantando, orando e presos. Então, foi algo mais assim, diferenciado, né? Algo sobrenatural. E várias formas, né? Cada um tem o encontro com Jesus da maneira que é necessário. O Espírito Santo ele age dessa forma, nos alcança
do jeitinho que a gente deve ser alcançado, para convencer a gente do pecado, da justiça, do juízo. Mas o ponto comum dessas 3 conversões, né? Primeiro, foram alcançados pela graça de Deus, assim é e deve ser, foram impactados pela palavra da verdade, tiveram oportunidade de presenciar testemunhos, né? No caso do carcereiro, grandes testemunhos ali, impactantes. E todos eles tiveram contato com a palavra, que é a nossa parte, né? O pregar. E aí a reflexão nesse ponto é: outros ainda estão esperando ouvir os planos simples da salvação que Deus nos oferece. E quanto a nós, estamos dispostos a ajudá-los a conhecer esse plano? Nosso testemunho está sendo impactante? Ele deve, no mínimo, corroborar, né? Concordar com o que nós falamos. No mínimo. Claro que às vezes não vai ser tão impactante, não vai ter terremotos, né? Mas devemos fazer a nossa parte. Então, veja lá. Vimos o Espírito Santo guiando de uma maneira diferente, né? Ó, não vai para lá, vai para cá. Depois ele vai mostrar o porquê disso, né? Paulo confiando e obedecendo. Vimos que depois o pessoal da Ásia ia ser alcançado. Lucas se juntando ao grupo. Lucas se junta ao grupo ativamente, não só como testemunha, mas participa, fala, ajuda. O ministério em Filipos na vida de Lídia foi importantíssimo, porque é a primeira família ali da Europa, depois começa a expandir e o lar dela também fica um ponto ali de apoio. O inimigo sempre reage. Dessa forma foi um ataque espiritual direto e depois convencendo os homens usando a sua ganância, que gerou toda aquela situação adversa para Paulo e Silas, açoites, prisão. Mas o testemunho de Paulo e Silas, o evento sobrenatural, a paz que excede todo entendimento com relação a Paulo e Silas, Deus agiu na vida do carcereiro. Vimos que a salvação ali do carcereiro e dos seus, como de todos nós, é individual, a todos foram pregada a palavra de Deus, o carcereiro e os seus foram batizados, e vimos essas 3 diferentes experiências de salvação, né? De Lídia, de Timóteo, do carcereiro, e o nosso papel. Deus sempre faz o papel dele. O Espírito Santo sempre faz o papel dele, guiando os seus, convencendo aqueles que ainda não creem em Jesus do pecado, da justiça e do juízo, mas a nossa parte é falar da palavra de Deus, mantermos nosso testemunho condigno, né? Com o que a mensagem que estamos entregando. Aqui o testemunho de Paulo e Silas é além, né? Além da imaginação. E aí nós vimos que a expansão aqui nesse momento, a igreja continua expandindo, ela foi além do que Paulo imaginava. Primeiro, ele foi impedido de ir para certo local. Poxa, por que eu não posso ir para cá? Mas foi mais longe. Foi lá para Macedônia, Europa. Então ele é além do que imaginava em termos de distância e além em questão de equipes. Então, até ali, o conflito interno, a separação de Barnabé e Paulo, na verdade, gerou 2 equipes. Então, uma expansão além do que era imaginado. A gente vê aqui, então, mais uma vez, capítulo 16, a igreja do nosso Senhor Jesus expandindo, né, com a ação do Espírito Santo e o trabalho em conjunto daqueles que foram chamados. Então, mais uma vez, refletimos, né? E quanto a nós, estamos dispostos a ajudar aqueles que ainda não ouviram do plano simples da salvação? Nosso testemunho está condigno com a verdade, com a palavra do Evangelho?
possamos então estar sempre prontos, refletindo, enxergando a igreja em ação, todos os obstáculos que foram superados, estarmos fortalecidos, né? Um discernimento espiritual que a luta sempre vem. Amém?